Israel encontrava-se sob a opressão e domínio dos filisteus. Sansão nasceu como um nazireu e foi escolhido por Deus para realizar uma grande obra em Israel, sendo agraciado com uma força extraordinária para cumprir essa missão. A história de sua vida é narrada no livro dos Juízes, onde mais uma vez os israelitas agiram de forma maligna, diante dos olhos do Senhor, resultando na entrega deles para os filisteus por 40 anos. Nesse contexto, somos apresentados a um homem chamado Manoá, cuja esposa era estéril e incapaz de conceber. Um anjo do Senhor apareceu à esposa e disse a ela que ela iria conceber e dar à luz um filho, que seria um milagroso libertador de Israel. Esse evento único ocorreu várias vezes na Bíblia, como o nascimento de Isaque no Antigo Testamento e João no Novo Testamento. Esse filho prometido cresceria para salvar Israel do poder dos filisteus. No entanto, com essa missão, veio uma condição de trabalho que nenhum outro juiz havia recebido. O anjo instruiu a esposa de Manoá a criar a criança de acordo com o voto de Nazireu, que é explicado em Números. Esse voto exigia a abstinência de vinho e outras bebidas fermentadas, além de evitar o consumo de vinagre, suco de uva, uvas, passas e tudo o que vinha da videira. Durante todo o período de seu voto nazireu, ele não poderia usar navalha em seu cabelo e deveria ser consagrado ao Senhor. Curiosamente, o anjo aconselhou a mulher a não consumir vinho, cerveja ou qualquer coisa impura durante sua gravidez. Isso significava que seu filho seria consagrado a Deus como um nazireu desde o ventre. Apesar de estar falando diretamente com ela, a mulher foi até o marido e relatou o ocorrido. Manoá então orou ao Senhor, pedindo que o homem enviado por Deus voltasse e lhes ensinasse o que fazer com o filho que nasceria. Deus ouviu sua oração, e o anjo de Deus apareceu novamente à mulher quando ela estava no campo. Manoá, por sua vez, não estava com ela, mas a mulher correu para informá-lo sobre a visita do homem que havia aparecido para ela anteriormente. Manoá se levantou e foi em encontro do homem, perguntando se ele era o mesmo que havia falado com sua esposa. O homem afirmou ser o mesmo. Manoá então pediu para que as palavras do homem se cumprissem e questionou sobre as regras de vida que seu filho deveria seguir em sua missão. O anjo do Senhor instruiu Manoá a garantir que sua esposa cumprisse todas as instruções previamente dadas. Não comer nada que viesse da videira, não beber vinho nem bebidas similares, e evitar o consumo de qualquer coisa impura. Manoá, possivelmente confundindo o anjo com um homem comum enviado por Deus, pediu para que ele ficasse enquanto preparavam um jovem cabrito como oferta. O visitante concordou em permanecer, mas afirmou que não iria se alimentar. Seria mais apropriado para o casal oferecer um holocausto. Quando Manoá colocou o holocausto na pedra, conforme solicitado, o visitante realizou algo milagroso. Ele acendeu na chama e subiu ao céu. No local, Manoá e sua esposa desmaiaram e caíram no chão. De repente, Manoá ficou apavorado e disse: "Certamente vamos morrer, pois vimos Deus." Ele corretamente comparou o anjo do Senhor com Deus. Então, Manoá pegou um cabrito com a oferta de cereais e o ofereceu sobre a rocha para o Senhor. E algo maravilhoso aconteceu quando Manoá e sua esposa observaram a chama subindo até céu a partir do altar. E o anjo do Senhor subiu na chama do altar. Quando Manoá e sua esposa viram isso, caíram com o rosto no chão, pois o anjo do Senhor não apareceu mais para eles. Então, Manoá percebeu que ele era o anjo do Senhor e disse à sua esposa: "Certamente morreremos, pois vimos Deus." Mas sua esposa respondeu: "Se o Senhor quisesse nos matar, ele não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereais das nossas mãos, nem nos mostraria todas essas coisas, nem nos diria coisas como essas neste momento." Então a mulher deu à luz seu filho e o chamou de Sansão. A criança cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a se mover sobre ele em Maanedã, entre Zorá e Estaol. E o Espírito do Senhor começou a agir nele, preparando Sansão para a tarefa designada a ele. Sansão tomou decisões questionáveis em sua vida, mesmo sendo separado para o serviço de Deus desde o nascimento, provando finalmente que Deus pode usar uma pessoa apesar de si mesma. Sansão desceu a Timna e viu uma jovem mulher filisteia lá. Ele disse a seus pais que queria casar-se com ela. Seus pais tentaram aconselhá-lo com sabedoria, dizendo-lhe que não deveria se casar com alguém que não fazia parte do povo de Deus. Mas eles não sabiam que esse interesse específico pela mulher era da vontade do Senhor, que desejava confrontar os filisteus. Sansão desceu a Timna
e viu a jovem filisteia. Quando ele voltou, disse para o pai e a mãe: Eu vi uma filisteia em Tímna. Agora, pois, tomai-me aquela por mulher. Seu pai e sua mãe responderam: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus incircuncisos? Mas Sansão insistiu: Tomai-me aquela por mulher, porque ela me agrada. Seus pais não sabiam que isso era da vontade do Senhor, que buscava uma ocasião para confrontar os filisteus, que naquele tempo dominavam Israel. Sansão foi atacado por um leão jovem em sua jornada a Tímna, onde sua noiva vivia. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, e ele o despedaçou como se fosse um cabrito. Isso foi um forte indício de que ele tinha sido escolhido e capacitado por Deus para uma missão sobrenatural. Mais tarde, na época da colheita do trigo, Sansão pegou um cabrito e foi visitar sua esposa. No entanto, o pai dela não o deixou entrar no quarto dela, pois ele a tinha dado a outro homem, presumindo que Sansão não a amava mais. Então Sansão disse a eles: Desta vez, eu tenho o direito de me vingar dos filisteus. Eu vou realmente prejudicá-los. Então ele pegou 300 raposas, amarrou suas caudas juntas com cordas e tochas, e soltou-as nos campos dos filisteus, causando destruição. Sansão então prendeu uma tocha em cada par de caudas, acendeu as tochas e soltou as raposas no campo de grãos dos filisteus. Ele queimou tanto as choças como o grão em pé, juntamente com as vinhas e olivais. Os filisteus retaliaram matando a esposa e o pai de Sansão. E por sua vez, Sansão vingou os assassinatos com as próprias mãos. Quando os filisteus perguntaram quem havia feito aquilo, foram informados que Sansão, o genro de Tímna, o havia feito porque sua esposa fora dada ao seu companheiro. Os filisteus então subiram e queimaram a esposa e seu pai até a morte. Sansão disse a eles: Já que vocês agiram assim, eu juro que não vou parar até me vingar de vocês. Ele os atacou violentamente e matou muitos deles. Depois fugiu e se escondeu em uma caverna na rocha de Etã. Os filisteus sitiaram uma aldeia em Judá para se vingar de Sansão, enquanto ele estava escondido em uma caverna. Para pacificar os filisteus, 3.000 homens de Judá foram prender Sansão, alegando que ele havia causado problemas, irritando os opressores filisteus. É irônico que eles tenham escolhido entregar aos filisteus o homem que Deus havia enviado para salvá-los dos filisteus. Sansão concordou em acompanhá-los apenas depois que prometeram não matá-lo eles mesmos. Eles disseram a ele: Viemos amarrar você e entregá-lo aos filisteus. Sansão disse: Jurem para mim que não vão me matar vocês mesmos. Eles concordaram e disseram: Nós apenas amarraremos você e o entregaremos a eles, não vamos matá-lo. Então o amarraram com 2 cordas novas e o deixaram subir da rocha. Quando os filisteus viram Sansão amarrado se aproximando, eles gritaram. Mas naquele exato momento, o Espírito do Senhor desceu sobre Sansão com grande poder. Isso foi uma má notícia para os filisteus, pois você não quer que o Espírito do Senhor desça sobre alguém com quem está brigando. Os inimigos de Sansão estavam em menor número porque ele estava sendo fortalecido pelo Espírito de Deus. Dada a sua força, as cordas usadas para prendê-lo eram insignificantes. Ele encontrou uma mandíbula fresca de um burro e a usou para matar 1.000 homens. Ele foi capaz de realizar algo que seria impossível sem a ajuda do Senhor. Quando Sansão se aproximou de Leí, os filisteus vieram em sua direção gritando. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele. As cordas em seus braços se tornaram como linho carbonizado e as ligações caíram de suas mãos. Encontrando uma mandíbula fresca de um burro, ele a agarrou e matou 1.000 homens. Depois de derrotar os filisteus, Sansão ficou com muita sede e clamou ao Senhor. O Senhor graciosamente respondeu, restaurando seu vigor e criando uma fonte no local. Esta fonte foi chamada de En-Hacoré, em homenagem a Sansão, que clamou ao Senhor e julgou Israel por 20 anos. Sansão liderou Israel durante 20 anos, nos dias dos filisteus. Quando o Espírito do Senhor desceu sobre Sansão, ele foi acompanhado por atividades milagrosas, como acontecia no Antigo Testamento, quando o Espírito do Senhor descia sobre as pessoas em resposta a circunstâncias específicas. A partir do Novo Testamento, o Espírito do Senhor veio habitar em cada crente. Em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, somos ensinados que, após ouvirmos a palavra da verdade e crermos, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança,
até o resgate daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Romanos capítulo 8 e versículo 9 nos diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, ele não pertence a Cristo. Isso significa que do lado da cruz, a presença sobrenatural de Deus não está mais ligada ao Espírito que vem sobre os crentes, mas à plenitude do Espírito que trabalha dentro de nós. O Espírito veio poderosamente sobre Sansão para propósitos sobrenaturais. Esse mesmo Espírito está conosco hoje. Portanto, devemos andar pelo Espírito e não satisfazer os desejos da carne. Devemos estar tão preocupados em viver a vida de acordo com as regras do mundo que esquecemos de reconhecer a presença de Deus em nossas vidas. Em vez disso, devemos ser cheios do Espírito, o que implica viver sob a autoridade do Espírito. Um dia, Sansão foi até Gaza, onde avistou uma mulher de má reputação. Ele decidiu passar a noite com ela. O povo de Gaza foi informado de que Sansão estava ali, então eles cercaram o local e esperaram por ele a noite toda no portão da cidade. Durante a noite, eles não fizeram nenhum movimento, planejando matá-lo ao amanhecer. No entanto, Sansão ficou lá até o meio da noite. Então, ele se levantou e arrancou as portas da cidade, juntamente com as duas colunas, e as carregou até o topo de uma colina voltada para Hebrom. Pouco tempo depois, ele se apaixonou por uma mulher no vale de Soreque, chamada Dalila. Não está claro se Dalila era uma filisteia, mas sua lealdade estava com eles e com o dinheiro que ofereceram. Os líderes filisteus pediram a ela que persuadisse Sansão a revelar o segredo de sua força, para que pudessem dominá-lo, amarrá-lo e torná-lo indefeso. Eles prometeram a ela uma grande recompensa em dinheiro. Os governantes dos filisteus foram até ela e disseram: "Se você conseguir fazê-lo revelar o segredo de sua grande força e como dominá-lo, daremos a você 1.100 ciclos de prata." 3 vezes Dalila tentou descobrir o segredo enquanto os filisteus esperavam para emboscá-lo. A cada vez, Sansão lhe contava uma história falsa sobre a fonte de sua força, mas ela continuamente o pressionava. No final, Dalila usou o mesmo truque que a noiva de Sansão havia usado anteriormente para atraí-lo aos filisteus. Ela implorou: "Como você pode dizer que me ama quando seu coração não está comigo?" Então, Dalila disse a Sansão: "Diga-me o segredo de sua grande força e como você pode ser amarrado e dominado." Sansão respondeu: "Se alguém me amarrar com 7 tendões frescos de arco que não tenham sido secados, ficarei tão fraco como qualquer outro homem." Então, os governantes dos filisteus trouxeram 7 tendões frescos de arco que não haviam sido secados, e ela o amarrou com eles. Com homens escondidos no quarto, ela o chamou e disse: "Sansão, os filisteus estão sobre você." Mas ele rompeu os tendões do arco facilmente, assim como um fio se rompe perto de uma chama. Assim, o segredo de sua força não foi descoberto. Então, Dalila disse a Sansão: "Você me fez de tola e mentiu para mim. Agora diga-me como você pode ser amarrado." Ele respondeu: "Se você me amarrar com cordas novas que nunca foram usadas, ficarei tão fraco como qualquer outro homem." Então, Dalila pegou cordas novas e o amarrou com elas. Novamente, com homens escondidos no quarto, ela o chamou e disse: "Sansão, os filisteus estão sobre você." Mas ele rompeu as cordas dos braços como se fossem fios. Dalila então disse a Sansão: "Você tem me enganado e mentido para mim o tempo todo. Diga-me agora como você pode ser amarrado." Ele respondeu: "Se você tecer as 7 tranças do meu cabelo no tear e prendê-las com o pino, ficarei tão fraco como qualquer outro homem." Então, enquanto ele dormia, Dalila tecia as 7 tranças do cabelo dele no tear e as prendia com o pino. Mais uma vez, ela o chamou e disse: "Sansão, os filisteus estão sobre você." Ele acordou do sono e arrancou o pino do tear junto com o tecido. Ela também o acusou de zombar dela. É claro que ela não o teria traído assim se o amasse de verdade. Por fim, ele revelou toda a verdade, porque ela o importunou dia após dia, até que ele ficou exausto. Se cortassem seu cabelo, ele perderia sua força e se tornaria como qualquer outro homem. Então ela disse a ele: "Como você pode dizer que me ama quando não confia em mim? Esta é a 3ª vez que você me engana, e não me revela o segredo de sua grande força." Com essas insistências, ela o pressionou dia após dia, até que ele ficou tão cansado disso, que finalmente contou tudo a ela. Ele disse: "Nunca passou uma navalha em minha cabeça, pois sou nazireu dedicado a Deus desde o ventre de minha mãe."
Se meu cabelo fosse cortado, minha força me deixaria e eu me tornaria como qualquer outro homem. Então, Delilah não perdeu tempo. Enquanto ele dormia em seu colo, ela raspou a cabeça de Sansão. E como os líderes filisteus estavam escondidos nas sombras e haviam trazido a prata, ela estava livre para receber dinheiro sujo enquanto concluía a tarefa. Uma vez que Sansão ficou indefeso, lemos estas palavras tristes e lamentáveis. Quando ele acordou do sono, disse: "Vou escapar como fiz antes e me livrar das amarras." Mas ele não sabia que o Senhor o havia abandonado. Sansão cometeu o erro de priorizar seu relacionamento com Dalila, em detrimento de sua devoção a Deus, e isso lhe custou caro. Isso prova que nenhum relacionamento humano, por mais íntimo que seja, pode ser mais importante do que o relacionamento com Deus. Sansão pagou um alto preço por sua transgressão. Seus olhos foram arrancados, ele foi acorrentado e forçado a trabalhar como prisioneiro dos filisteus. Em outras palavras, os adversários de Deus tomaram controle de cada movimento seu, o que serve como um lembrete de que, quando Deus é removido da equação, Satanás assume o controle da situação. Mas o cabelo da cabeça de Sansão começou a crescer novamente, depois de ter sido raspado. Aqui podemos perceber que Deus ainda não havia terminado com Sansão. Por que precisávamos saber que seu cabelo, a fonte de sua força, começou a crescer novamente? O crescimento de seu cabelo era um símbolo externo de que ele estava arrependido internamente, voltando-se para Deus. Seu arrependimento se tornaria evidente em sua próxima oração ao Senhor. Para capturar toda a sua atenção, às vezes Deus precisa levá-lo ao ponto mais baixo possível. Sansão estava no fundo do poço, mas seu cabelo começou a crescer novamente. Os líderes filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu deus Dagom, enquanto Sansão moía grãos na prisão. Eles estavam prontos para se alegrar, pois seu Deus havia entregado o inimigo a eles. Na reunião, os filisteus estavam animados. Eles chamaram Sansão para entretê-los, colocando-o entre as colunas do templo. Com isso, eles estavam se colocando em uma posição de falha. O templo estava lotado, e provavelmente havia 3.000 pessoas no telhado. Reconhecendo isso, Sansão implorou a Deus uma última vez para capacitá-lo, de modo que pudesse derrubar o teto sobre os filisteus. Ele empurrou com toda a sua força, e o templo desabou sobre os líderes e toda a população. Assim, Sansão matou mais opressores de Israel naquele dia do que em todos os outros dias de sua vida. Infelizmente, Sansão havia sucumbido à cultura adúltera ao seu redor e tomado más decisões. No entanto, em Hebreus capítulo 11 e versículos 32 e 33, Sansão é mencionado na galeria da fé, juntamente com outros heróis justos do Antigo Testamento, como Daniel. Embora Sansão estivesse longe de ser perfeito, ele acertou em uma coisa. Ele acreditava que Deus poderia usá-lo para cumprir a sua vontade. Portanto, vamos confiar em Deus, submeter-nos à sua agenda para nossas vidas e dar-lhe tudo o que temos.